Bom dia a todos também. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o Centro Acadêmico de Educação Física e os alunos envolvidos na organização dos cursos pela capacidade de demonstrar organizar essa semana. Embora eu não esteja participando ativamente das atividades, todos que têm me contado têm falado muito bem da programação da semana e do desempenho dos participantes. Eu creio que atividades como essa enriquecem a cultura de nossos estudantes e criam um estudante mais crítico, mais capaz de refletir sobre a educação física e a sociedade onde insere. Então, gostaria de parabenizar vocês também que estão aqui hoje um debate sobre a regulamentação da educação física. Eu vejo que não só a Unesp, mas muitas universidades públicas que defendem o ensino público não estão participando dessa discussão. Elas estão participando da discussão sobre a educação física na LDB. Provavelmente vocês viram que chegou a reboque as informações sobre regulamentação sobre a educação física na LDB. Quando o Centro Acadêmico da Unesp de Rio Claro toma uma iniciativa como essa, não sei, talvez seja o Jorge Stahinho, o Lino Castellani, do Estado de São Paulo, é uma iniciativa ímpar. Não é à toa estudantes de outras universidades aqui para acompanhar o nosso debate. Seria um evento que, se nós tivéssemos estrutura, teria que ter uma redução muito maior. Talvez até na forma de videoconferência. De qualquer forma, gostaria de parabenizar o Centro Acadêmico e mais uma vez para vocês que estão aqui. Bom, gostaria de convidar à mesa para participar desse debate o professor Stahinho, que é profissional de educação física, sendo professor na Faculdade Maria Tereza, no Rio de Janeiro. Ele foi presidente da Associação de Professores de Física do Rio de Janeiro, é atual vice-presidente da APEP do Rio de Janeiro e é vice-presidente da Federação Brasileira das APEPs. Ele é coordenador do Movimento Nacional pela Regulamentação da Educação Física. Gostaria de convidar o professor Lino Castellani Filho. Professor Lino Castellani, ele é professor da Unicamp, é pesquisador do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte e é presidente da Associação de Docentes da Unicamp. É a sua entidade que congrega os docentes da Unicamp, como existe a Unesp, a Associação de Docentes da Unesp. Gostaria de convidar para formar parte da mesa também o Ricardo, pelo Centro Acadêmico de Educação Física. Bom, conforme combinado com a diretoria do Centro Acadêmico e com os participantes, as regras serão as seguintes: 10 minutos de exposição para o professor Jorge Stahinho primeiro, em função de ceder a iniciativa da defesa da regulamentação. 10 minutos de crítica, de sua interpretação à regulamentação da profissão para o professor Lino Castellani. Novamente, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Então abriremos para o debate com o plenário. Ok? Bom, então, obrigado a todos. Bom, passo então a palavra ao professor Jorge Stahinho. Bom, colegas, futuros colegas, bom dia. Gostaria de agradecer aos professores presentes, agradecer ao professor Ricardo a gentileza de ter um vídeo contato permanente comigo do Rio de Janeiro e que possibilitou vir aqui ao Unesp conhecer a Faculdade de Rio Claro, faculdade essa que eu confesso que tinha muita curiosidade por acompanhar a revista Motriz e inclusive diversos artigos que têm sido veiculados nessa revista, inclusive ajudando, subsidiando as discussões em relação à regulamentação. Vou ter o prazer de conhecer pessoalmente uma pessoa que eu tenho elogiado por correspondência. Cumprimentar o Centro Acadêmico, cumprimentar vocês por esse encontro, essa semana de estudo da educação física. O professor já disse, realmente isso é o que faz com que
a nossa profissão esteja crescendo, ou que os profissionais estejam crescendo. Nesses 10 minutos, eu vou procurar pensar algumas questões. Evidentemente, não há possibilidade de nós fazermos todo um histórico, né, do que aconteceu, na verdade, desde que foi criada a Escola de Educação Pública. Mas isso durante o debate, se houver algum interesse maior, nós podemos adentrar a isso. Eu também não vou discutir aqui as questões político-sociais, de sociedade, qual sociedade vamos construir ou como vamos construir. Eu quero efetivamente me vincular a uma questão que me persegue desde que me formei, a um posicionamento, a uma postura da qual, ao ter me formado há evidentemente muitos anos atrás, me deu um alerta, me deu umas interrogações, e em virtude disso resolvi encontrar alternativas, e encontrei as alternativas na história e atualmente talvez até participando dessa história. E aí eu quero me definir especificamente a nós, ou seja, a redefinição da educação física, a questão da educação física escolar, a crise da educação física, as transformações da educação física, os objetos de estudo da educação física, a área e o campo de conhecimento da educação física, e evidentemente muitos outros estudos, movimentos, nós encontramos literatura, encontramos material, encontramos discussão, encontramos várias discussões a esse respeito. No entanto, para nossa surpresa, a dificuldade era encontrar material a respeito de quem deve conduzir essa atividade. Ou seja, a educação física, a atividade física, a importância desta atividade vem sendo discutida e levantada há muitos anos, ou há muito tempo. Mas quem? O indivíduo profissional, nós é que infelizmente tínhamos pouca discussão a esse respeito. Pouco se falava a respeito desse quem deve ser o condutor, quem deve ser o processador dessa atividade, ou, como nós estamos colocando agora, dessa profissão. Na verdade, nós, profissionais de educação física, não temos voz relevante na elaboração de políticas públicas. Ou seja, se nós formos analisar a história, nós estamos sempre a rebote do que é pronto, do que é estipulado, e nós apenas executamos. Não temos controle sobre o exercício e responsabilidade de nossa profissão. A nossa profissão como um todo, uma amplitude das atividades formais e não formais. Não mantemos elevado grau de autonomia. Não somos responsáveis pelos rumos de nossa profissão. Questão fundamental. Não ocupamos os órgãos de direção de nossa profissão. Não participamos da formulação das normas decisivas de nossa área. Talvez até historicamente nós possamos vir a fazer essa mudança agora, essa transformação, em virtude da nova LDB que foi promulgada e da normalização que terá que ser feita a partir de agora, que talvez, pela primeira vez, nós possamos estar à frente da história, ou seja, nós possamos estar propondo o que o Conselho Nacional de Educação deve apresentar enquanto resolução, enquanto parecer. Estamos permitindo a extinção da educação física curricular. Precisamos reverter esse quadro. Na verdade, a nossa proposta é tornar oficial o que a sociedade nos considera uma profissão regulamentada. A nossa posição é que existe uma conjuntura dissonante. A sociedade supõe que as atividades são conduzidas por profissionais habilitados, qualificados e fiscalizados. A sociedade classifica de professor de educação física qualquer indivíduo de calção, camiseta, que esteja conduzindo alguma atividade física. E, em virtude disso, muitas vezes a nossa imagem fica denegrida. Por quê? Há lesões, há problemas, porque a sociedade classifica de professor de educação física aquele indivíduo que, evidentemente, na maioria das vezes, não tem nenhum estudo, não tem nenhum conhecimento, mas pelo desconhecimento da sociedade, e que não existe a profissão regulamentada, e que não existe a fiscalização, ela faz essa consonância com as demais profissões. Ela sabe que ela vai a uma clínica médica e tem um médico. Ela não pergunta se o indivíduo é médico. Ela sabe que tem um médico porque existe a fiscalização em relação àquela profissão. Da mesma forma, ela faz a sintonia com a educação física, infelizmente até desconhecendo
que esta situação não existe. Até hoje, tanto a nível político quanto a nível de outras profissões, é surpresa geral quando há informação de que a profissão não é regulamentada. O mercado emergente é livre comércio, sem fiscalização e sem orientação. O que nós deparamos, o mercado emergente pode ser ocupado por qualquer um. Qualquer pessoa pode atuar em academia, clube, condomínio e associação. E aí nós temos a grande preocupação, que já é a provocação, é que ninguém, na verdade, é um espaço vazio. E assim, por ser vazio, além de estar sendo ocupado neste momento por qualquer um, inclusive por nós, existe o risco de ser ocupado por alguma outra profissão. Dentro disso, o CREFITO baixou uma portaria, baixou há pouco tempo atrás, dizendo que a avaliação funcional pertence aos fisioterapeutas. Então, se nós formos fazer analogias e debates dessa questão, nós vamos poder ver que, à medida em que nós não ocupar a situação, não por ser uma reserva de mercado, mas sim pelo nosso intuito de que vocês são os profissionais que recebem os conhecimentos melhor atuar neste mercado. Vocês são os profissionais que recebem a formação para condignamente atender a sociedade e a sociedade, sendo bem atendida, também ter aonde se defender, é que nós defendemos que seja o profissional de educação física. Nós entendemos profissional aquele egresso das escolas de educação física para que possa neste mercado. Aí fica a situação, o que somos legalmente, o que somos legalmente, e evidentemente o que podemos ser. Legalmente, nós temos um espaço, ainda numa interrogação neste momento, em relação à escola. A licenciatura garante a atuação do primeiro e segundo grau. No mais, a despeito de estarmos garantidos pela resolução que criou o bastão, e que o licenciado pode tudo, na verdade, ele tanto quanto qualquer outra pessoa que também pode. Daí, o que podemos é exatamente uma questão de nós decidirmos o que nós pretendemos fazer com esta profissão. Ou seja, o que nós pretendemos fazer em defesa da sociedade para que ela tenha conhecimento contínuo, minimizando os problemas aos quais ela passa hoje. A educação física, a profissão de educação física, que profissional na área da atividade física, será uma das quatro que vai sofrer problema de mercado de trabalho. Isso já está comprovado, inclusive, internamente. No entanto, que muitas pessoas palestra no sentido de que a educação física será ou é uma das profissões que não vai sofrer problema de mercado de trabalho, não vai ter dificuldade de ter emprego, as pessoas imediatamente aludem de que isso seria, então, o caso dos profissionais de educação física. E aí volta a questão de que este mercado emergente é efetivamente cada vez um mercado futuro. No entanto, ele pertence a qualquer indivíduo. Neste momento, pode atuar neste mercado. Nós temos, não há exclusão de nossa parte. Nós também podemos estar pedindo e a sociedade estará sendo atendida por profissionais, formados ou não formados. No entanto, nós estaremos sentindo, infelizmente, pelo conhecimento da sociedade, de que o profissional de educação física é aquele indivíduo que está trabalhando, mesmo ele não a formação, o que a sociedade, infelizmente, não sabe. Então nós precisamos nos preocupar com essa tendência da possibilidade do espaço vazio de se ocupar e, evidentemente, nos preocupar com essa questão de que a sociedade mercê de qualquer um. Entendemos que os praticantes, para serem atendidos, deveriam ser pelos egressos das escolas de educação física. Se isso ocorra, a nossa proposta é de que nós venhamos a regulamentar a profissão, ou seja, que nós possamos instituir um instrumento jurídico que garanta à sociedade ser atendida pelos egressos da educação física, que garanta à sociedade ter um atendimento por profissional qualificado, formado em instituição superior. Embasamos, inclusive, essa questão junto aos profissionais de educação física, entro um pouco mais à frente com essas questões. É importante colocar que apresentamos essa proposta, desenvolvemos essa proposta após ouvirmos
à categoria profissional. Ou seja, após levarmos a um congresso da Federação Brasileira da Associação de Professores de Educação Física a questão da regulamentação e na Assembleia desta associação ter sido aprovada a regulamentação da profissão, respaldados evidentemente pelas posições das associações que são favoráveis a essa regulamentação após um longo debate e uma longa discussão. A nossa proposta é que os egressos da Escola de Educação Física, não por reserva de mercado, mas sim pelos conhecimentos que recebem, pela formação que têm, devam ser os profissionais a atender à sociedade. Obrigado. Agradeço ao professor Jorge Carrillo e passo a palavra agora ao professor Lino Castellano. Bom dia a todos. Eu queria dizer que estou muito contente de estar aqui com vocês, participando dessa 14ª semana de estudos de educação física. Principalmente porque eu estou me lembrando aqui, eu participei da primeira semana de estudos de educação física da UESP de Braga. 12 anos atrás, faz isso. Eu não sei se vocês têm aí há 14 anos seguidos. Se for, esses 14 encontros, essas 14 semanas se deram ano após ano, sem interrupção, então há 14 anos atrás eu passei por aqui. Muitos de vocês tinham o quê? 5 anos de idade, 4, 6. A gente estava discutindo educação física aqui. Não significa que eu comecei muito cedo. Comecei cedo. Como muitos de vocês estão começando aí também. Então é muito gostoso e é sempre uma satisfação renovada voltar e perceber que a semana continuou, os estudantes continuaram carregando a bandeira e que 14 anos depois, muitos dos temas presentes lá na primeira semana continuam presentes na nossa preocupação, no universo de estudo, de debate e no nosso embate político. Né? Aqueles que lá no início dos anos 80, no momento que a sociedade brasileira se redemocratizava, já se colocava em campo pontos militares, contra uma determinada concepção de educação física, continuam hoje presentes com a mesma bandeira, na mesma defesa. Né? E por mais que às vezes a gente ache que são poucos, não está dando certo, as coisas não estão indo para frente, basta olhar um pouquinho para trás para perceber o quanto a gente avançou, o quanto a gente amadureceu, o quanto a gente cresceu e o quanto a educação física hoje tem, pelo menos no que diz respeito a acúmulo de produção teórica, discussão teórica, mais oferecer do que tinha no início daquela década. E você é um momento muito importante, né? Um momento de pensar esse país no próximo século, de pensar a sociedade brasileira no próximo século, pensar a educação brasileira no próximo século, e dentro do conjunto de pensamento, pensar a educação física no próximo século. Qual o papel que ela precisaria estar desempenhando, com qual compromisso, com qual competência, com qual consequência. Tinha uma pergunta na primeira semana de estudos da educação física da Unesp de Rio Claro, lá no início dos anos 80, que eu acredito deve estar mais viva do que nunca nessa 14ª semana. A serviço de quem e a serviço de quem eu quero colocar a minha competência profissional, a serviço de quem e a serviço de quem eu quero colocar a educação física brasileira. E eu gostaria muito de acreditar que as perguntas e a busca da relevância desse compromisso, da consciência desse compromisso, que motivam a presença de vocês aqui. Pelo menos é a resposta a essas perguntas, o compromisso com a construção de uma sociedade justa, de uma sociedade igual, faz estar aqui hoje de manhã conversando com vocês. E é dentro desse contexto que eu gostaria que nós discutíssemos a questão da regulamentação da... Eu não sei se vocês conhecem um pequeno artigo no início desse ano que está terminando, publicado nesse artigo do CBCE. Lá no Xerox eu trouxe uma também, vou deixar ligado, vou deixar coberto. Esse documento chama-se Teses acerca da questão da regulamentação. E
sintetiza a posição que eu defendi em nome da Ação Nacional do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, numa audiência promovida em Brasília pelo deputado federal Paulo Paim, relator do projeto de regulamentação da profissão da educação, em outubro do ano passado, né, no momento em que ele estava em subsídios para fundamentar o seu parecer sobre o referido. E eu tive a oportunidade, naquele momento, de ter alguns pontos, bem menos do que os que defenderam a regulamentação tiveram, né, para poder levantar alguns elementos que justificavam a posição da direção nacional do CBCE contra a tese da regulamentação. São 8 teses, eu não vou nesses 10 minutos fazer referência agora. Mas quero dizer, quero centrar pouco na terceira tese. Um discurso que busca a reserva de mercado, a defesa dos usuários centrados nas práticas corporais é falacioso. É falacioso. Então veja, o discurso propalado que nós queremos regulamentar a profissão para proteger a sociedade é mentiroso. O que nós queremos é nos proteger da sociedade. Proteger de outros profissionais formados em universidades também, que estudaram também como nós e que têm também, assim como nós, o mesmo interesse, o mesmo objeto de estudo, as práticas sociais, os fenômenos corporais, o esporte, a dança, que tem na cultura corporal do homem e da mulher o seu universo de intervenção profissional e o seu de estudo acadêmico, né? Nós queremos reservar o mercado pedindo que esses profissionais tenham acesso a esse mercado. E isso está claro e óbvio, por mais que o discurso propalado diga ação, é com o cidadão que hoje tem academia, tem acesso a estabelecimentos que comercializam a prática corporal, sem ter condições de qualidade suficiente a comercializarem-na de uma forma consequente, de uma forma colocando em risco a saúde desse cidadão, embora o discurso é esse, em outros momentos, em outros textos, em outros se explicita o verdadeiro objetivo da regulamentação. Eu vou pegar um trecho de uma fala e o professor que está aqui, dividindo a mesa, o professor Jorge. Ele mesmo, na fala, os 10 minutos, os primeiros minutos de intervenção dele, fez referência a esse próprio trecho. Eu vou ser mais fiel ao que está presente no escrito pelo professor. Normalmente me indagam por que os leigos podem atuar no nosso mercado de trabalho. Nosso por quê, Calafate? Foi Jesus Cristo que falou que é meu e mais ninguém? Que negócio é esse? O nosso é a competência, o nosso é a sociedade que vai legitimamente dizer a quem pertence. A competência do meu trabalho que vai dizer a quem pertence. E não um cartucho que eu trago. Mais de 150 escolas superiores de educação física que proliferam nesse país, cerca de 70% delas de natureza particular e privada, que mercantilizam e que mercadorizam o sistema universitário brasileiro, o sistema educacional brasileiro. Voltando ao texto, ficam boquiabertos quando percebem que para atuar nesses segmentos não há necessidade de formação específica. Ficam estarrecidos ao que esse mercado não é nosso, que esse mercado pertence a qualquer um. Qualquer pessoa com qualquer formação e sem nenhuma formação pode atuar em academias, clubes, condomínios. Hoje as atividades nesses segmentos são terra de ninguém, são espaço vazio. Sendo espaço vazio, qualquer um pode ocupá-lo. Portanto, devemos nós ocupá-lo antes que outros o façam. É essa a tese central que move a perspectiva e a defesa da regulamentação. Defender o mercado, reservar o mercado para nós, antes que outros profissionais lancem mão dele. Esse papo de defender a sociedade é mentiroso, é falacioso. Porque se eu quiser que a sociedade se defenda, se eu quiser defender a sociedade dos maus profissionais, sejam eles formados em curso de educação física ou não, eu tenho que buscar outros mecanismos que já existem, encontrar
outros caminhos, legais inclusive, que já se encontram presentes na nossa sociedade. Não preciso de regulamentação nenhuma para defender o cidadão dos maus profissionais, sejam eles médicos esportivos, psicólogos esportivos, fisioterapeutas da cultura corporal, objeto de estudo, ou professores ou profissionais do a prerrogativa, a competência não é das outras profissões, é nossa também. Muita gente, muito doutor, um cartucho na mão, doctor por aí, incompetente, medíocre. E eu não quero recado dos medíocres. Eu quero que a sociedade ganhe, conquiste e competência para ela mesmo gerenciar o seu espaço de prática corporal, ela mesmo ter autonomamente, criticamente e criativamente missões de dizer, eu quero trabalhar nesse lugar, quero que esse profissional comigo e não quero esse. E não quero saber se ele tem cartucho ou não tem cartucho. Eu tenho um minuto para essa primeira intervenção. Eu quero ler um trecho para mostrar para vocês o que significa postura corporativa e reserva de mercado. Vocês estão lembrados do episódio de Caruaru, não estão? Daquelas pessoas lá no sertão pernambucano que morreram de hemodiálise com água contaminada. Muito bem. A Folha de São Paulo, de 30 de 97, traz em editorial, sob o título Quem Matou em Caruaru, o seguinte depoimento. Pelo menos 64 pacientes do Instituto de Doenças Renais, clínica privada de Caruaru, morreram em 96, intoxicados quando tentavam purificar seu sangue em aparelhos de hemodiálise. Ninguém foi punido. As famílias dos mortos não foram indenizadas. Por hora, recebem pensão de um salário por mês. Agora, o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco acaba de decidir que não tem provas para condenar os diretores médicos do IDF. Não se conhecem os motivos da decisão. O tipo democrático que está presente em conselhos corporativos, a decisão foi secreta. E até vergonha de votar contra esta vergonha. Sejam lá quais forem, e antes que se complete mais um ciclo de impunidade, seria conveniente relembrar como 64 pessoas chegaram à clínica médica com rins doentes e saíram de lá com fígados envenenados, morrendo depois da quinta tóxica. A Folha, no dia anterior, 9 de outubro, traz uma matéria. CRM, Conselho Regional de Medicina, arquiva processo sobre hemodiálise. Esse Conselho Regional de Medicina de Pernambuco decidiu ontem arquivar, por falta de provas, o processo promovido contra os proprietários do Instituto de Doenças Renais. Os dois foram acusados de imperícia, negligência e imprudência na tragédia que ocorreu em 96, a intoxicação de 126 pacientes. Muito bem. Os parentes dos mortos, veja, até agora ninguém foi responsabilizado pelo caso. Os processos criminais e indenizatórios movidos pelos diretores com tramitação da justiça. A impunidade prevalece em nosso país. A única sentença que obrigava a indenizar as famílias das vítimas proferidas há um ano pelo então juiz da segunda vara civil de Caruaru não foi por força de recurso. O CRM, defendendo esses médicos, declara o recurso e as famílias ainda não foram indenizadas. Então veja, o que existe para proteger os médicos irresponsáveis, idosos, né, que mataram mais de 90 pessoas, se fossem ricas, a coisa seria diferente, pobres, no interior de Pernambuco, são impunes. Porque um conselho que nasceu para proteger a sociedade dos maus médicos, defende os maus médicos que fazem de mal para a população brasileira. A partir da regulamentação e profissão, no meu entendimento, vem nessa direção. Tenho 8 teses e quero conversar com vocês sobre elas, que mostram que nós temos hoje, se queremos, toda a sociedade de competência para se autodefender dos maus profissionais, de onde venham, mecanismos hoje já presentes em nossa sociedade. A educação é um artifício legal de instar poder
há um grupo que no final dos anos 80 foi colocado, desde político cravado, no interior da educação física, pelos conservadores que defendiam, para escanteio, no canto, prevalecendo uma ótica de educação física, uma ótica de educação que eu acredito, vocês jovens devem estar atentos e dispostos. Eu falo por aqui nesses 10 minutos, com a expectativa que tenha daqui para frente para poder especificar a discussão em torno do projeto e das teses que eu particularmente defendo contra a regulamentação. Professor Jorge. Bom, aproveitando já os segundos, né, vamos tentar fazer algumas colocações. Primeiramente, me considerei para essa questão da rotulação. Né, rotular direita, esquerda, conservador, e não é, nós já até falamos sobre isso na audiência pública, e que essa postura é para fugir do debate. Ou seja, nós rotulamos algumas pessoas, passamos as pessoas, e em função dessa inimizade, nós nos colocamos contrário. Vamos continuar batendo em cima da questão política filosófica relativa à defesa da regulamentação que nós, sem dúvida alguma, nós estamos crescendo muito, a educação física cresce em termos de postura de pós-graduação, em termos de crescimento dos professores na área acadêmica, em termos de literatura, enfim, nós vemos cientificamente. Hoje a sociedade entende, está incorporada à cultura da atividade física, a importância da atividade física. Todos propagam e propalam essa importância. No entanto, novamente, peço a vocês que se recordem da televisão, rádio ou nem jornal e percebem que as pessoas estão motivando a população a participar, verifiquem lá se está ajudando que essas pessoas devam procurar um profissional de educação física. Realmente não se fala em quem deve. Ou seja, como se fazer musculação, entrar numa bicicleta, fazer uma esteira, participar das atividades, por qualquer um. Qualquer médico, qualquer leigo, qualquer fisioterapeuta, qualquer um pode fazer. É evidente que nós discordamos disso. Mas ainda acreditamos que todos esses conhecimentos que vocês estão aqui durante 4 anos recebendo, preparam vocês para melhor atuar. Então, qual é o papel da educação física no próximo século? Vai continuar sendo discutido. A regulamentação não vai ter discussão. A discussão acadêmica, a discussão de congressos, a discussão desses encontros aqui, vão continuar acontecendo. Com regulamentação ou sem regulamentação. Então, a regulamentação não interfere, não prejudica esse processo de crescimento da educação física. No entanto, resguarda a nova visão da sociedade ser atendida por esse profissional. É evidente, nesse ponto nós não podemos negar, que no momento em que você constitui um instrumento para beneficiar a sociedade, você está criando não uma reserva de mercado, especificando qual é o profissional que vai atuar nesse mercado. E nós temos essa preocupação, porque evidentemente existem profissões hoje que, se a educação física, o profissional de educação física, porventura, ficasse à margem da história e não regulamentasse, poderiam trazer esta regulamentação para... O exemplo que eu dou aqui saiu na revista Fisioterapia, agosto de setembro de 97. Todo mundo aqui conhece Paulo Cintura, né? Perfeito? Ele dá uma entrevista e diz que ele começou a estudar fisioterapia porque tinha grande interesse em se formar em educação física. Mas sua mãe não queria que ele fosse médico, que a sua mãe queria que ele fosse médico. Daí ficou no meio termo. E aí no final diz assim, brinca dizendo que o resultado de estudos se deve ao fato que o fisioterapeuta ter um conhecimento muito maior do que um professor de educação física e aconselha, inclusive, a que todos façam uma faculdade de fisioterapia. Assim como hoje a fisioterapia já está incutindo nos seus currículos outras atividades, a qualquer momento podem atender seu projeto de regulamentação a exigência. Ficamos nós no discurso, nós pagando, desculpa a expressão, pagando o pato da não regulamentação e outra profissão simplesmente captar esta profissão e trazer ela para si. E aí quem não vai poder atuar? Porque a fisioterapia saiu da educação física.
Em 1940, 50, quem dava a recuperação era o profissional de educação física. Depois é que surgiu a faculdade de fisioterapia. Então é evidente que a gente tem que estar preocupado com isso, do que nós queremos com a nossa faculdade. Nós estamos aqui para aprender, receber conhecimento, ter formação, para poder realmente atuar, e vamos esperar que nós temos essa sociedade aberta, plural, justa, que possa reconhecer quem é o bom médico e não é o bom médico. Não vai precisar da regulação de economista, de advogado, disso, porque ninguém vai estabelecer isso. Talvez esse seja o ideal, até eu comungo desse ideal. No entanto, nós temos hoje uma realidade que nós precisamos estar preocupados com ela. O porquê? Exatamente porque nós entendemos que vocês estão para isso. Nós entendemos que a nossa formação nos dá condições para isso. E vou mais. As faculdades de física fazem propaganda em cima desse mercado emergente. Elas não dizem mais licenciatura para dar aula em primeiro e segundo grau. Elas botam lá, vocês vão se formar em academia, hotel, clube, etc, etc, etc. Podem pegar todas as faculdades também. Só para concluir aqui, eu queria dizer que essas teses que o Nilo publicou, eu tive elas, respondi, mas evidentemente o CBCE não as publicou a resposta a essas teses que ele publicou. Então, fica uma situação difícil. Nós encaminhamos para algumas pessoas, para algumas instituições, o nosso posicionamento não contrário, aponta a essa situação de que coloquem reserva de mercado ou não é mercado. Nós dizemos que não, nós dizemos que vai acontecer a reserva de mercado, mas a reserva de mercado vai acontecer como consequência e não como princípio fundamental da educação. Vai se dar por consequência. O principal é que temos um profissional em condições, formado, com conhecimento para atender essa sociedade. Obrigado. Bem, vamos tentar usar os 5 minutos da melhor maneira possível. Eu me considero inimigo do Jorge. E eu sei que o Jorge não se considera meu inimigo. A gente já se cruza aí discutindo essa questão há bastante tempo. Tivemos a maturidade e a ética de nos utilizarmos da força dos argumentos e não do argumento da força. Né? Temos nos dado bem. Né? Agora, conhecer postura conservadora e postura conservadora não é rotular ninguém. É apenas explicitar qual projeto histórico, a qual projeto de sociedade, a qual forma de organização humana está vinculada a uma determinada forma de organizar a vida. Quem defende a permanência, a preservação da forma atual de ação da sociedade brasileira tem uma postura conservadora, que quer conservar as coisas da forma como está. A sociedade cartorial, eu quero preservar essa estrutura cartorial. Logo, quero defender estatutos que reservem, que preservem a estrutura cartorial também para mim. O que se coloca contra a organizada cartorialmente tem uma perspectiva de transformar essa estrutura social. Logo, não tem uma postura conservadora. Poderia ser chamado de alguém, poderia ser dito que essa é uma postura progressista, de mudança, de transformar a realidade social. Então, ser conservador não é xingar a mãe, não. Ninguém tranquilo disso, ninguém está ofendendo ninguém. Apenas está explicitando a projeto da sociedade uma determinada postura, uma determinada ação humana, e se essa humana é uma ação crítica, está vinculado. Então, quando se diz pessoa de direita, de esquerda, se diz que é de direita e de esquerda a partir do potencial histórico de sociedade. Por que não se quer discutir sociedade na mesa? Porque, por mais, quando eu for discutir sociedade, questões sociais, luta de classes, eu vou ter que explicitar qual é o lugar nessa luta. E aí eu vou explicitar se eu estou na defesa ou estou no ataque de uma estrutura social. Eu vou explicitar se eu tenho uma postura conservadora ou se eu tenho uma postura progressista. Eu não embate, porque esse embate explicita aquilo que eu não quero mostrar que eu sou, o conservador. Então veja, o Anulero não é fugir do debate, ao contrário, fugir do debate. E o debate com argumentos, não com
ou faca e revólver. Bem, a questão das teses. Eu quero fazer isso para vocês aqui. O que impede hoje o Departamento de Educação Física da Unesp de Rio Claro, com o seu corpo docente competente, com os seus alunos brilhantes, preocupados com a realidade da educação física e da realidade brasileira, de se envolverem hoje, do jeitinho que nós estamos, na de critérios que possam categorizar e classificar as academias de ginástica de Rio Claro. Conseguindo classificar as halteres, as melhores, 4 halteres, boas, 3 halteres, as mais ou menos, e 2 halteres e nenhum halteres daí para baixo, aquelas que esses critérios e chegar à conclusão que elas não oferecem qualidade de serviço ao oferecer a prática corporal ao cidadão de Rio Claro, aos cidadãos de Rio Claro. Com os critérios, eu vou me valer da fisiologia do exercício, eu vou me valer de tudo que eu sei de teoria e prática do treinamento esportivo, vou me valer do conhecimento que eu tenho de administração esportiva, ou de administração de estabelecimentos culturais. A SEBRAE tem um manual para isso, caso vocês queiram ter acesso. E vou dizer, qual é o profissional que está na academia? Se é formado em quê? Se é aluno, em que ano está? Qual é o piso salarial desse profissional? Quais são as condições que o proprietário do estabelecimento oferece para ele se atualizar, para ele se reciclar, para ele aprender? Qual é a qualidade do equipamento que está lá dentro? Se é de primeira geração ou se já é de uma geração antiga? Qual é a qualidade de manutenção desse equipamento? Qual é a qualidade higiênica, sanitária do estabelecimento como um todo? Eu não posso fazer isso hoje, agora? O que absolutamente nada me impede. Se eu fizer isso em Rio Claro e produzir pela gráfica da Unesp, junto com a Prefeitura de Rio Claro, um manual informando aos munícipes de Rio Claro, aos cidadãos de Rio Claro, qual é a condição de funcionamento das academias de ginástica de Rio Claro, para que eles possam se orientar a saber, na hora que tiver interesse em envolverem-se em academias, qual é a melhor, qual é a pior, critérios conduzidos pela Academia da Educação Física, pelos universitários aqui, pela Faculdade de Educação Física de Rio Claro. Eles vão ter elementos para se afastarem das ruins e se aproximarem das universidades, sem a necessidade de regulamentação da função. Não tem poder de polícia para fechar a academia? Não. Mas é preciso? Objetivamente, não é preciso. Se eu fizer uma campanha dizendo tal academia não oferece de funcionamento, não oferece condição de oferecer um trabalho competente aos moradores de Rio Claro, me diga qual é o morador de Rio Claro que informar por manual, por boletim, pelos jornais, pela mídia de Rio Claro, que vai procurar um mau estabelecimento. Sou um doido, sou um louco. Isso é direito dele ir onde quiser ir. Ele entra no bar que quiser, entra no açougue que quiser, entra no supermercado que quiser, entra na academia. Só que existem mecanismos hoje, sem a necessidade de dotarmos o cidadão de Rio Claro de instrumentos que façam com que ele, hoje, agora, se vocês quiserem, tenha como saber quem melhor trabalha com as práticas corporais. Por que não fazemos isso? Porque corporativamente temos interesse em defender algumas academias que são de nossos amigos, que são de ex-alunos, ou até de professores talvez aqui. E aí, como é que um Conselho Regional de Educação Física vai denunciar essas academias? É aqui que vai. Vai denunciar aquele que não é formado em Educação Física, por mais incompetente que ele continue sendo. Tem outras teses, mas com 5 minutos, já se notou, eu fico nela aqui. Professor Jorge. Em primeiro lugar, queria ratificar aqui o prazer de estar se debatendo com o professor Lino, a despeito das nossas de posturas, de ideias, de
proposição, nós temos tido um resto pessoal muito bom. Na verdade, não temos debatido as proposições principais na mesa, né, diretamente. Nós somos encontrados, ou eu na mesa e na plateia, ou ele na mesa e eu na plateia, mas em termos de mesa, esse é o primeiro momento que nós estamos tendo essa oportunidade. Mas eu quero ratificar o nosso relacionamento pessoal em todas as ocasiões. Almoçamos, tomamos chopes, cafezinho, batemos papo, enfim, o relacionamento pessoal não tem nada a ver com esse embate de ideias que nós temos aqui para defender. Eu fico muito satisfeito porque essa questão de conservador e transformador, eu coloco isso na defesa, é uma questão semântica. Né? Quem é o conservador e quem é o transformador? Evidentemente, o que nós propomos é sair do conservadorismo na educação física de até então. Até então nós encontramos a situação conservadora da educação física da forma que está sendo feita. Então nós apresentamos uma proposta transformadora. Vamos mudar isso. Como o Conselho Federal de Educação teve a coragem de mudar, modificando o curso, criando o bacharelado, ampliando a proposta da importância do conhecimento dos profissionais disso aí, nós estamos tendo a coragem de tomar essa educação física, de sair apenas daquela situação de ser só licenciatura, pelo amor de Deus, sou a favor da licenciatura, que a educação é fundamental. Mas temos hoje uma sociedade incorporada na prática de atividade física, que está sendo propalada para ela, em termos de qualidade de a importância da atividade física. Então nós estamos apresentando uma proposta transformadora. Nós estamos apresentando uma proposta nova, inovadora. Esta nunca foi tentada. Então é uma proposta nova, consequentemente, não é uma proposta transformadora. A ideia não é que nós não queremos discutir a sociedade. A questão é que nós entendemos que existem fóruns diversos para discutir determinadas situações. E quando eu estou com o pessoal de educação física, se houver interesse, nós discutimos política, discutimos ideias, mas procuro me ater àquela questão que está em pauta, aquela questão que neste momento é vital, que é decidirmos o que nós queremos para a nossa profissão. Nós temos a mudança da LDB para saber qual é o que vamos querer daqui para frente. Vamos querer bacharelado com licenciatura, licenciatura com bacharelado, só licenciatura, ou não vamos querer nada. Essa é o que nós estamos hoje à frente e podemos tomar essa decisão. Quanto à questão da ideia das faculdades apresentarem um critério de discussão, de classificação, eu acho que se isso acontecesse, a regulamentação em nada prejudica. Ou seja, ter a regulamentação e as faculdades até terem a oportunidade de fazer isso, prejudica a regulamentação. No entanto, me parece um pouco temerário. Todos nós sabemos que as faculdades hoje mal estão dando conta do seu próprio processo acadêmico. Para elas, mais uma responsabilidade, mais uma atribuição para definir lá fora como é que a sociedade deve ter, ou a sociedade tem, classificar cada atividade, cada clube, cada hotel, enfim, cada local onde tem atividade, classificar isso, parece uma questão um pouco mais complexa. E só para jogar lenha na fogueira, antes de começar depois do pinga-fogo realmente, numa das teses, ele apresenta a proposta de fiscalização das academias pelo órgão público, ou seja, pelas secretarias estaduais municipais. Aí eu fiquei muito satisfeito, porque, na verdade, significa dizer que ele não é contrário à fiscalização. Significa dizer que não é contrário à fiscalização. Ele é contrário que a regulamentação seja feita por nós. Propõe que a regulamentação seja por órgão público. Ou seja, aquele que nós votamos em 4 anos, que 4 anos, modifica a cada 4 anos. Vai pela proposta do prefeito da forma como ele quiser, ou do governador da forma que ele quiser, vereadores, senadores, deputados, enfim. Ficamos novamente a reboque. Ficamos novamente à mercê de uma situação. A nossa proposta é o inverso. É transformar isso. É não ficar a reboque das leis ou normas que venham a ser instituídas de cima para baixo e ser um processo. Nós próprios nos fiscalizarmos. Fiz uma pesquisa, não existe nenhum filho em nenhum conselho formalmente instituído está dizendo que o conselho é a questão da reserva de mercado. Se algumas diretorias dessa maneira, vamos debitar isso à questão de quem votou naquela diretoria. Da mesma forma, se nós temos hoje uma sociedade, nós temos hoje uma lei, é porque nós somos os nossos deputados, nós votamos nossos representantes.
eles representam e agem de acordo com o voto que nós demos a eles, a procuração que nós demos a eles. Então, os conselhos foram constituídos para isto. Se alguma diretoria age daquela forma, a diretoria da FPAPEF age assim, se a diretoria do CBCE age de uma outra forma, isso aí vai por conta da diretoria. Agora, a posição do conselho vai refletir aquilo que os profissionais desejaram. Então, o que nós estamos propondo é essa transformação. Que nós sejamos agentes da nossa profissão, que nós possamos estar o rumo da nossa profissão, discutindo entre nós, tomando rumos entre nós, instituindo um instrumento jurídico que garante, vai refletir o processo de desejo de cada um de nós. Obrigado. Professor. Uma coisa nos debates é o esgrimir das palavras, né? É um jogo gostoso isso. Você pega uma palavra aqui, muda, dá uma outra conotação a ela. E isso é o interessante, principalmente no lugar que respeita muito a palavra, o sua fala. Veja, o Jorge fez o favor de trazer para vocês aqui uma outra tese minha. Eu não sou contra a fiscalização. Eu acho que a fiscalização tem que ser feita pela e não por nós. Alguém aqui que tivesse um galinheiro teria coragem de dar a guarda desse galinheiro a uma raposa? O que acontece com o galinheiro se a guarda dele ficar sob a responsabilidade de uma raposa? As galinhas vão dançar, não? Então, dá ao próprio profissional a fiscalização do seu estabelecimento, do seu próprio local de trabalho, uma coisa que entregar o galinheiro para a guarda da raposa. E é ingenuidade que ele vai sair em defesa da sociedade. É óbvio que ele vai sair em defesa do próprio local de trabalho, do seu próprio espaço de trabalho, da sua própria opção. E se vocês concordam que eu tenho que me proteger da sociedade, o mesmo é que garantir o meu e que se dane o resto, então tá certo, não está dentro. Mas se vocês acham que nós temos que construir cidadania, e que construir cidadania significa dos cidadãos de competência para autogerenciarem a vida, então eu tenho sim que dar o poder de fiscalização a esse cidadão, à sociedade. E não é o poder constituído, como o Jorge quis fazer crer, dizendo que de 4 em 4 anos muda. De 4 em 4 anos o governo federal, estadual, municipal, federal, muda sim. Mas os conselhos estaduais, conselhos municipais de educação, de esporte, que força de lei, por força de constituição do Estado, por lei orgânica municipal, existem desde a Constituição Federal. Não mudam, não. E tem representantes da sociedade que não são escolhidos pelo governador ou pelo prefeito. O prefeito não tem que indicar quem coordena, quem preside instâncias dos centros municipais na sua cidade. É a sociedade, é o munícipe que se organiza e ele é o presidente da Comissão de Saúde, da Comissão de Transporte, da Comissão de Trabalho, da Comissão de Educação e da Comissão de Esportes. Dentro dessa comissão que nós temos que atuar e junto com os demais construirmos os mecanismos de fiscalização. Aí sim, os mecanismos vão estar dotados de elementos legitimamente configurados para fiscalizar os estabelecimentos que especializam as práticas corporais. Um outro argumento com vocês. Vocês estão se formando agora. Se um município mais para dentro de São Paulo, mais para longe daqui, mais para longe da capital, oferece para vocês salário 30% mais do que vocês ganham aqui em Rio Claro. 50% das despesas de moradia pagas pelo município. E contagem de tempo de serviço dobro para efeito de aposentadoria. Se forem trabalhar no município, que aí é 2.000 quilômetros de São Paulo, vocês não estariam sensíveis a trabalhar lá? Só que isso não existe. Como isso? Eu quero trabalhar em São Paulo, quero trabalhar na cidade onde eu tenho uma já enraizada, já construída, uma tradição já construída, no fundo do mato, sem ganhar nenhuma vantagem.
Agora, eu preciso da regulamentação para construir essas políticas públicas? Não preciso dela. Por que o profissional não está no interior e é o leigo que está lá? Porque não há nada que motive lá hoje a trabalhar lá no interiorzão. Não é uma lei que vai obrigar o profissional a ir para lá e tirar o leigo de lá. Se eu leigo de lá, vai ficar sem nada lá, porque nós não vamos para lá, nada nos motiva para lá. Não há nenhum tipo de vantagem financeira ou de âmbito cultural que me justifique a lá. Outra coisa, acreditar que uma regulamentação, vai garantir piso de salário, é piada. Nós temos em São Paulo hoje 60 cursos superiores de educação física. Mentira minha, desculpa. 50 cursos superiores de educação física. 44 particulares. Somente 6 cursos. Veja, soltam-se no mercado de trabalho anualmente, nesse estado, algo em torno de 1.000 novos profissionais. Existe uma relação de oferta desfavorável a nós profissionais. Se o Mário Covas hoje quiser mandar os 17.000 professores da rede estadual de ensino de São Paulo para a rua, se os 17.000 professores quiserem se demitir, amanhã 34.000 novos professores querendo a vaga. Esses 17 embora. Enquanto existir mais profissionais do que mais trabalho, quem define poder de salário é quem tem a vaga, quem tem a força de trabalho. Não é lei, não é regulamentação definir piso. Pode até fazer de conta que o piso é esse, mas no paralelo, no contrato informal, feito por baixo, não no papel, eu contrato aquilo que o papel não vai dizer que está sendo contratado. Eu ofereço 2.000, ele aceita trabalhar por 1.000, e ela lá por 500. Define mercado, não é lei, não é regulamentação. É equivocar a tese e acreditar que a regulamentação vai resolver os problemas da física. Quem vai resolver os problemas da educação física somos nós, nos organismos do conjunto da sociedade, e não tomando conta do nosso nariz. Obrigado, professor. Eu gostaria de informar que os textos citados pelos professores Silvio e Lino Castellani se encontram na parte da disciplina História da Educação Física, tanto em defesa da regulamentação quanto a crítica da regulamentação. Nós vamos abrir agora para as questões do plenário. Nosso plenário dividir no máximo 3 minutos para fazer a pergunta. Tá? Quem faz perguntas, passa o nome para Jerusa, para ele preencher as imagens. Gostaria de perguntar para o senhor. O senhor disse que existem muitos profissionais hoje em dia que mexem com as práticas corporais. O senhor disse. Eu gostaria que citasse, fora o educador físico e o fisioterapeuta, quem são as práticas corporais? Porque o fisioterapeuta ele mexe para recuperar alguma coisa lesada. E o educador físico, por exemplo, quem mexe com práticas corporais, um professor de educação física mexe. Um técnico, um professor de educação física mexe. No atletismo, um professor de educação física mexe. Então, eu não sei, eu não tenho conhecimento de outras áreas que mexam. Então, só querendo concluir, que o senhor disse assim, que a gente quer a regulamentação para poder garantir o nosso lugar no mercado, certo? Contra outros profissionais que mexam com as práticas corporais. Quem são esses outros profissionais que a gente quer? E eu gostaria só de fazer uma outra pergunta. E o senhor é presidente do corpo docente, né, da Unicamp. Então, eu gostaria de perguntar uma coisa. O senhor, como presidente do corpo docente, pelo que eu entendi, o senhor não defende a regulamentação por causa de um monte de motivos. Mas o profissional da educação física, ele tem vários outros conhecimentos que outras pessoas não têm. Uma pessoa que fez 10 anos de dança é capaz de dar uma aula de dança.
professor de educação física tem vários outros conhecimentos a mais do que a escola. Então, o senhor, como professor, o senhor não está defendendo os ensinos da faculdade. O que a faculdade dá? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Seria muito importante da minha parte ser presidente de uma associação de professores e não defender os professores. Mas veja, os interesses corporativos, os professores constituem-se uma corporação, necessitam ser defendidos até o limite máximo em que eles se chocam com os interesses maiores do conjunto da sociedade. Eu me proponho a defender os interesses dos professores até esse limite. O que da minha defesa são os interesses da sociedade como um todo. E luto para que esses professores tenham condições de atender de forma mais comprometida e competente possível aquilo que a sociedade quer ver enquanto atividade desenvolvida por nós professores. Né? Então, o limite é esse. Evidentemente que ele não tem que abrir mão, não podemos abrir mão da nossa competência, não é isso que eu estou propondo. Eu estou dizendo que nós temos que permitir que a sociedade construa elementos para perceber qual é o profissional que melhor atua numa determinada intervenção profissional. Por que a sociedade não procura um feiticeiro, um médico? Porque ela sabe, ela construiu culturalmente, historicamente, a tese de que o médico é o profissional mais qualificado para isso, e não o feiticeiro, não o bruxo. Né? Por que a sociedade não sabe responder se é um professor de educação física, ou um fisioterapeuta, ou um leigo que trabalha com as práticas corporais? Porque historicamente ainda não se deu elementos a essa sociedade para que ela possa discernir entre uma boa prática profissional e uma má prática profissional. Não é uma que vai dizer isso, porque a lei vai continuar defendendo a má prática, só que a má prática daqueles que têm título. A má prática que tem título vai continuar só. E a defesa tem que estar em cima, profissional competente, não importa de onde ele vem. Veja, o Encanto tem uma faculdade de dança. Eles são, tanto quanto nós, competentes para lidar com a dança. Só que nós lidamos com a dança, o conteúdo da cultura corporal, e nós tratamos pedagogicamente a dança através de uma disciplina acadêmica chamada educação física. Esse é o papel. A dança na faculdade lida com a perspectiva da dança com outro enfoque, a partir de uma outra. Nós temos no estado de São Paulo várias faculdades, lazer, recreação e turismo, que lidam com hotel, lazer, com recreação em campings, em centros comunitários, acampamentos, colônias de férias. São formados, somente, universitariamente, com tanta competência quanto nós. Dominam mais a perspectiva do lazer do que nós, porque eles lidam com interesses artísticos, culturais, turísticos, manuais, e nós somos primeiramente, quase que exclusivamente, formados para lidar não somente com esse físico esportivo. É uma limitação. Eu tenderia a dizer, são mais competentes do que nós para lidar com os interesses socioculturais. São pouquíssimas as faculdades de educação física que formam profissional e lazer para além dos interesses físicos esportivos. No próprio Estado, em outros estados já tem esse profissional. Nós temos psicólogos que têm no objeto de estudo esporte, nosso objeto de estudo e de trabalho também, interesses legítimos. São os pedagogos que não fizeram licenciatura em educação física, que lidam com o jogo, que lidam com a questão do brinquedo, com mais competência nós até. Por que eu vou cercear a possibilidade de trabalharem com esse elemento? Porque não são formados em educação física? É um equívoco nosso isso. E é uma outra tese equivocada de quem defende a reserva do mercado. No final do século XX, do século XXI, nós temos um mercado em expansão. Nós temos hoje 10% das ações profissionais que vão estar acontecendo no ano 2005. Reservar mercado hoje é engessado, impedindo que outras áreas de trabalho possam ser incorporadas e apropriadas. Já que nós reservamos aqui, por que outros não reservam?
corporal, não sabe responder perguntas que dizem respeito à cultura corporal esportiva. Isso nós sabemos. Nós temos que ter competência para mostrar à sociedade que nós sabemos fazer isso. E, historicamente, nós temos competência para isso. E não é uma lei que vai resolver o problema de incompetência. A lei não vai dar conta disso. É falsa tese que ela vai resolver. Não é. Certo? Só para entrar nessa discussão também, que tem muitas questões aqui que se colocam, tá? E aí não é só fisioterapeuta, tem um psicomotricista também hoje, que já é uma faculdade que lida com o corpo, e que no ano passado fizeram um congresso para regulamentar a profissão de psicomotricista, regulamentando a profissão do profissional de educação física não vai mais poder dar psicomotricidade. Essas são as questões muito importantes. O que o livro coloca é, eu como aposto, competência não vai se dar em cima de lei. Evidentemente. No entanto, fazer com que a competência seja em igualdade de condições é que é a nossa função. Exemplo de turismo, nós estamos com interesses corporativos, nós estamos tentando excluir a educação física desse interesse corporativo, no entanto, a sociedade cada vez mais se corporativiza. Ou seja, guia de turismo já foi regulamentado. Para ser guia de turismo hoje, tem que ter a carteira de guia de turismo. Agente de turismo está passando no Congresso também, está tramitando, está aprovado pelas comissões. E daí, qualquer outro fisioterapeuta, essa questão de que as atividades físicas, do físico, avaliação física, musculação, seja da fisioterapeuta, é um pulo. Então a questão de nós termos um instrumento físico vai garantir, sim, a permanência desse conhecimento. Eu discordo que uma pessoa que faz 10 ou 17 anos de dança seja uma boa professora de dança. Eu discordo que um 5 seja um bom professor de futebol. Ele pode ser excelente apresentador. Eu posso até chamá-lo para demonstrar as habilidades dele. Mas os conhecimentos científicos, os conhecimentos didáticos, metodológicos, todos que temos aqui, ele não tem. As lesões que ele vai poder causar por conduzir o excesso, ele não tem. Esse quem tem somos vocês, somos nós. Abrir mão dessa situação é o que me preocupa. E a verdade hoje, ela na verdade nos legitimou, porque já está provado que ela supõe que aquelas pessoas são pessoas de educação física. Só não são, ela pensa que é fiscalizado. Então nós temos apenas que legitimar a situação que ela evidentemente vai ter essa questão. Não é que o nosso mercado de atividades físicas é amplo, geral. Não há dúvida nenhuma que se houver a possibilidade, essas outras profissões que estão próximas ali podem adendar isso como uma situação exclusiva para elas. Eu dou 2 exemplos a isso. Há 4 ou 5 anos atrás, o Conselho multou as academias do Rio de Janeiro e em Minas Gerais que tinham aparelho de musculação, alegando que aparelho de musculação era competência do fisioterapeuta. Fazer um trabalho enorme com o Nelson Bittencourt para demonstrar que não é só. E aí o Conselho ficou meio reticente. Eu quero afirmar a vocês que nós já conversamos com o Conselho Nacional de Fisioterapia e eles são favoráveis à regulamentação. Já deram, inclusive, esse parecer na comissão de trabalho. Não tem nada contra que a professora de educação física regulamente. No entanto, se não regulamentar, eles vão dar um pulinho para aproveitar esse espaço. É um corporativismo? Sim, mas é um corporativismo em consequência do que nós vemos na cidade. O que eu não quero, o que eu estou evitando, nós sejamos a única profissão a tentar construir essa sociedade justa e maravilhosa, enquanto as outras profissões vão se utilizando e excluindo, e de repente até nós próprios desse mercado. É a nossa preocupação. Considerando o grande número de inscritos para essa necessária, a gente vai fazer em blocos 3 pessoas do plenário, as questões e os debatedores respondem. Tem uma pergunta para o Carlos Celani. Ele falou das academias que a gente podia colocar em faixas melhor para pior. Você falou que vai fazer essa classificação profissional da educação física que melhor entende, na minha opinião, na psicológica e tudo mais do corpo. E aí entra essa coisa que você tinha falado, que a gente vai defender a gente. Uma colocação, a
questão, acho que é a sociedade e o profissional de educação que tem que ser protegido. A questão, se não for regulamentada ou não sendo regulamentada, a sociedade tem como ser protegida. Agora, o profissional de educação física sem regulamentação, ele é desprotegido, e com a regulamentação de outra profissão, ele perde sentido de existir. Então, eu queria que o senhor fizesse algum comentário sobre essa colocação. Pergunta do Jornalista Castellani também. Você colocou coisas aqui do mal profissional, por exemplo, dos médicos lá, da hemodiálise, que o conselho acabou defendendo esse tipo de... Na minha concepção, no meu modo de ver, acho que mal profissional nós temos em todas as áreas. E eu acho que a competência é uma questão de seleção natural. Conforme a sociedade vai exigindo mais, o profissional competente vai se destacando, como o senhor mesmo acabou tendendo a colocar. Mas eu não acredito que a regulamentação faça que a gente faça essa reserva do mercado que você coloca. Queria que você comentasse que você acredita que, por exemplo, você prega a melhoria da qualidade de trabalho e a prestação de serviço à sociedade. Se eu tenho leigos atuando, competindo com o mesmo mercado que o meu, do jeito que a área está atualmente, onde as academias vão pagar o profissional, você é um profissional de 4 anos, vai exigir um piso básico, nada mais que justo querer ganhar o que você merece, e o leigo cobra menos que você, a academia acaba com dessa pessoa. Como é que você vê a proteção dessa sociedade? Essa sociedade vai se defender contra esse tipo de pessoa com as ações que elas vêm recebendo? Veja, gente, eu até acredito, até entendo que a tentação seja grande. Estão tentando nos vender a tese de que se nós regulamentarmos a profissão, nossos problemas estarão resolvidos. Estão tentando ver a tese de que se eu tiver regulamentação, os leigos não vão mais trabalhar com educação física. Estão tentando me vender a tese de que se eu regulamentar a profissão, o piso salarial vai existir. Estão tentando dizer para mim que se da profissão, profissionais de outras áreas não vão trabalhar com educação física. E eu afirmo, é uma tese equivocada, é uma tese falaciosa, é uma tese mentirosa. Veja, nós temos duas possibilidades. Vocês já devem ter participado em processo eleitoral para presidente da República em 94, e talvez alguns essa possibilidade em 86, o voto era possível aos 16 anos em 89, né? Eu lembro que dois candidatos apareceram na televisão com duas propostas. Um dizia assim, votem em mim que eu resolvo o problema do Brasil. E o outro dizia, votem em mim, mas venha trabalhar comigo, porque sozinho eu não resolvo o Brasil. Preciso que vocês trabalhem junto comigo. Um tinha uma perspectiva de democracia formal, e o outro centrado na perspectiva de uma democracia participativa. Só que democracia participativa dá trabalho. Significa votar e trabalhar que se elegeu pelo meu voto. E o outro não, é votar e dizer, olha, eu te elegi, agora você trabalhe por mim, resolva os problemas para mim. Nós temos na sociedade brasileira, desde há muito, essas duas perspectivas de democracia e de representação e de formas de nos envolvermos na discussão das nossas coisas presentes. A questão da regulamentação surge também por aí. A regulamentação nos quer dizer que se eu tiver regulamentação, eu posso estudar calma aqui, que quando eu me formar, o mercado vai estar esperando, porque uma lei me protege. O outro, a ausência da regulamentação é o seguinte, eu estou correndo o risco de me formar e não ter onde trabalhar, porque vai ter leigo ou vai ter profissionais de outras áreas, outro lugar que é meu. Veja, essa argumentação é muito simplista, ela é ingênua e ela não corresponde às realidades. O que vai definir o meu piso, Rodrigo,
não é a regulamentação. Eu disse há pouco, enquanto eu tiver 10 candidatos para uma vaga, o dono da vaga decide o preço da vaga. Se eu tiver 10 vagas para um candidato, esse candidato define o trabalho dele. E isso tem a ver com a relação profissional e a posição capitalista, que eu não defendo, mas que está aí. E o preço do trabalho é quem está em melhores condições. O contrato vem nas relações sociais que se travam na sociedade. O que é que hoje, nos grandes centros brasileiros, existem uma profissionais de educação física. Por quê? Porque nós temos mais de 150 cursos superiores. Logo, eu tenho cerca de 5 professores para uma vaga em alguns centros. Logo, esse trabalho é baixo. Porque se você não aceitar, 49 podem aceitar. E não há um comportamento ético de todo mundo dizer, só vai trabalhar, vamos ter um compromisso aqui, só vai pegar a vaga sem que nós estamos pegando junto. Não tem isso. O concretamente não existe. E a reserva não vai dar conta disso. Eu vivi 10 anos num estado chamado Maranhão, onde quem se evadia era o professor, não era o aluno. Porque o mercado para ele quebrar coco de babaçu do que para dar aula de educação física. E ele parava de dar aula de educação física para quebrar coco de babaçu. Porque ganhava mais lá, por mais difícil que fosse quebrar coco de babaçu. E a regulamentação não vem para o Rio de Janeiro, não vem para São Paulo, vem para o Brasil. Brasil de 150 milhões de brasileiros, de miséria absoluta, de 50 milhões de miseráveis absolutos. Eu vou pensar uma lei nacional a partir de uma realidade local, sendo desenvolvido no país, com níveis de desenvolvimento. Certo? Então veja, temos que estar atento a isso. A construção dos critérios que a Ana está preocupada. Se uma universidade, com profissionais pagos pelo dinheiro público, recursos públicos, com dinheiro de toda a sociedade brasileira, não tiver competência e compromisso de construir critérios para avisar a sociedade, tal academia oferece risco à saúde, por conta disso, disso e disso, e a ciência me dá argumentos para defender, então nós temos que fechar essas escolas de educação física. E se não há vontade de fazer isso, nós podemos fazer sim, com que haja uma exigência que esse trabalho seja feito. E é um trabalho acadêmico. E trabalho acadêmico tem que ser construído em cima da realidade objetiva, da realidade concreta, e não de uma realidade que não exista, e não de algo abstrato, não realizado, mas de algo concreto. Então nós temos hoje teoria, massa de conhecimento, suficientes para dizer uma boa academia e criar uma má academia. E temos a obrigação, entender, de mostrar para a sociedade qual é a nossa visão sobre o que é bom e o que é mal, dando a ela elementos para se orientar quando forem buscar estabelecimentos que comercializam práticas corporais. É um trabalho que pode ser feito, e aí sim eu vou estar construindo mecanismos de fiscalização das academias, dos estabelecimentos, junto da sociedade, onde os interesses corporativos estão submetidos aos interesses da sociedade, e não aos interesses da sociedade. Essa é uma questão. A questão dos mal profissionais é bem isso mesmo, é a sociedade que vai dizer quem é o mal, quem é o bom. Mas por que fica com o Zico ou com qualquer um de nós? Porque a prática profissional do Zico é, no mínimo, igual à nossa. Nós não temos mecanismos ainda que mostrem que nós temos um trabalho diferenciado que o Zico faz, daquele que o outro profissional de outra área faz. Nós temos que construir uma prática profissional que se legitime na sociedade e que mostre que para tal atividade nós somos profissionais dedicados. E não é uma lei que vai dizer isso, é o nosso trabalho. Agora, quanto mais trabalho eu acreditar que eu preciso me legitimar na sociedade, do que achar que, por uma lei, uma postura legalista, essa legitimidade vai se dar. Não vai se dar. Por mais animador, por mais sedutor que seja o discurso, gente, a recomendação vai dar conta dos nossos problemas, essa sedução não vai nos dar nenhum. O que vai nos levar é uma organização que não se paute na defesa do que é nosso e dos outros.
mas se trata na defesa do que é nosso, a favor de todos. E aí não cabe reserva do mercado. Se alguém pode pegar na televisão, está do lado da televisão. Queria fazer duas colocações aqui que me parecem importantes, né? A primeira nessa questão da raposa e do galinheiro, né? Evidentemente, se nós contratarmos a raposa, ela vai comer do galinheiro. A pergunta é, quem vai contratar a raposa? Né? Quer dizer, é uma questão interessante. Se nós contratarmos a raposa, tudo bem. Falando aqui de democracia, queremos construir, como é que deveria se dar a ação do guardião do galinheiro? Através de uma eleição desse, para saber quem vai proteger ela. Ela com certeza vai eleger um cachorro, vai eleger um homem armado, que evidentemente vai proteger o galinheiro e não vai contratar a raposa. Então, é uma questão de, novamente, o que nós estamos propondo? Nós estamos propondo exatamente isso. Nós tenhamos a condição com o instrumento jurídico legal de nós queremos votar entre nós o que nós queremos construir, como é que nós somos dirigidos, como é que nós queremos andar, como é que nós queremos caminhar. Isso é assim que nós estamos exatamente construindo. Por favor, pessoal, em nenhum momento eu ou qualquer pessoa que esteja na regulamentação da profissão determinou, escreveu o conselho ou a regulamentação vai passar piso salarial. Se alguém está tentando fazer vocês acreditarem nisso, esqueçam. O conselho profissional baixa piso salarial. Não há tendência de conselho se intrometer em pisos salariais. O que nós estamos falando é em rumo profissional. O que nós estamos falando é do profissional desempenhar a sua função em beneficiário. As questões da competência vão se dar sim, só que em condições que hoje está diferenciada. Porque a sociedade pensa que aquele indivíduo é profissional de educação física e como ele não é, nós levamos a rebarba. Porque ele é um mau profissional e dizer que o professor é um mau profissional. Essa que é uma questão fundamental. Que a reforma na profissão não vai resolver todo o nosso problema, evidentemente que, no entanto, vai minimizar. No entanto, vai trazer para o seio da categoria as discussões do problema. No entanto, vai dar instrumentos para que possamos, entre nós, discutir, debater e solucionar o nosso problema. Ninguém está aqui querendo enganar ninguém, não. Vamos instituir a regulamentação a partir do problema da educação física. Claro que não. Ninguém hoje mais tem ponto. Nem nós e muito menos vocês, que hoje já tem uma reflexão crítica, conhecimento de discussão, que já tem debate, que já tem instrumentos e tudo mais. Agora, que efetivamente isto aí resultar num processo democrático, nós não temos dúvida. O que nós estamos querendo não é excluir os outros profissionais da nossa área. Nós precisar deles também para a pluridisciplinaridade. É necessário para o crescimento da educação física, sem dúvida. No entanto, a atuação, a capacitação profissional, que seria para o profissional de educação física. No entanto, o que nós temos que fazer é que outras profissões nos excluam. Essa é a questão que também precisa ser vista por nós. Infelizmente, neste momento, uma situação corporativa, sem dúvida alguma. Vamos estar atentos a isso, porque esse processo pode estar acontecendo. Se nós deixarmos isso acontecer, nós podemos efetivamente destruir a profissão. Então a questão não é a briga pela legitimação, e sim a realização. Só para inverter um pouco, viu, Jorge? Veja, conceito de democracia, processo. Quem vai eleger? Olha, eu acho ótimo o conceito ou o parâmetro da eleição como forma de construção de espaços democráticos. Nós saibamos que tem gente comprando voto por R$200 mil. Vocês estão acompanhando isso. Então veja, vamos acreditar que todo o processo eleitoral, só o processo eleitoral, é imaculado, ele é puro e ele é íntegro. Então, o processo eleitoral por si só significa tudo. Mas veja, eu quero um processo eleitoral. Ora, por que não permitir que toda a cidade eleja aqueles indivíduos
que vão fiscalizar, vão acompanhar o trabalho dos estabelecimentos comerciais. Quem cuida, gente, é uma coisa muito simples, quem fiscaliza a qualidade da casa de açougues não é o Conselho Regional dos Açougueiros, é uma Comissão Municipal de Saúde, que diz, olha, tal açougue, compra carne de abatedouro clandestino que controle de vigilância sanitária. A carne é tratada suja, sem nenhuma higiene, está cheia de bicho, cheia de coisa ruim. Não comprem carne nesse açougue. Mas se eu deixar que o Conselho Regional dos Açougueiros diga qual é o açougue que vende carne ruim, o que vai acontecer, gente? O que é democrático? É permitir que toda a sociedade eleja. Democraticamente, é dessa democracia que eu falo. É dessa democracia que eu falo. Que não é uma democracia liberal, que não é uma democracia representativa e participativa, que não é uma democracia construída a partir de padrões burgueses. Uma democracia em que toda a sociedade participe do processo de elaboração e de decisão dos projetos todos. Então veja, vamos dotar um Conselho Municipal de Saúde que já existe. Como é que é constituído o Conselho Municipal de Saúde? Com um representante do Movimento Popular de Saúde, com representantes de associações de moradores de bairro, representantes de associações de usuários de hospitais públicos, da rede pública do serviço de saúde, que elege o seu presidente para acompanhar a questão de saúde pública no campo da saúde. Já que essa comissão se dote de competência com a nossa ajuda, com o nosso trabalho, porque nós temos competência para isso, para que ela também fiscalize e acompanhe estabelecimentos que comercializam práticas corporais. Isso é democrático. É eu eleger aquele que vai tomar conta dos clientes, dos pais, que eu também sou proprietário. Gente, comparar com isso. Comparar com isso. Tem 13 inscritos. Vamos encerrar as inscrições na fala do próximo questionador. Vamos fazer bloco de 5. Professor Lima, eu gostaria de saber, no começo do debate, o senhor comentou que já alguns fiscalizadores ou pessoas responsáveis por isso, quem seriam? Seriam as secretarias ou diretorias municipais, estaduais e federal? E como é que é feito? Tem que faz esse tipo de fiscalização? Já que aproveitando, o professor Jorge também vai comentar o assunto. Eric. Uma para cada palestrante. O número 4 anos. Uma para cada palestrante, a primeira para o Lino Castellani. Quando o senhor fala em fiscalização da população, eu acho que é um tanto quanto chovendo molhado, porque a gente vê pela imprensa e tudo, o que a gente vê a dia é que a maioria da população é induzida pela imprensa, tanto ela falada, escrita ou televisionada. E vendo que a marca que carrega a maior parte dessa população é a Rede Globo, em que de vez em quando eles aparecem com algumas reportagens com relação à cultura do corpo, à atividade física, em que eles perguntar a médicos e fisioterapeutas e não a profissionais da área de educação. Então, de certa forma, eu acredito que no momento que você deixa o povo fiscalizando, o povo vai ignorar a educação física, vai ficar na mesma e vai com isso crescer mais profissionais que não são da nossa área, que são os médicos e fisioterapeutas. Essa é a pergunta que eu faço ao professor Jorge, com relação à implementação, coisa que eu apoio. Eu gostaria de saber se se dentro desse projeto, hoje que a gente vê dentro da universidade é que existe produção de conhecimento e circulação de conhecimento, mas essa circulação é dentro das universidades. Esse conhecimento é passado para fora. Os profissionais que estão formados hoje geralmente não têm acesso. E no caso dessa regulamentação desse órgão regulamentador, se existe algum projeto, e resumidamente se eu falasse sobre isso.
verdade, eu acho que o professor colocou um lado da moeda, ou seja, o lado negativo da situação dos conselhos regionais. Então eu gostaria de saber, a posição dele e também do professor Jorge, a respeito do outro lado da moeda, que a própria Folha de São Paulo já publicou inúmeras reportagens ao AB, ao TRO e outros conselhos em aspectos vivos, ou seja, conquistas que esses conselhos tiveram ao longo de desde seu momento de início até o momento onde as conquistas para os profissionais desses órgãos foram de valia. Então, não somente aspectos negativos. Né? Eu, que acompanho e leio razoavelmente a Folha de São Paulo, eu tenho visto reportando aspectos positivos do que aspectos negativos. O aspecto de Caruaru é um aspecto muito marcante. Talvez seja uma coisa que faça com que a nossa memória, o povo brasileiro, fique muito atrelado a esses aspectos negativos. Ou seja, nós temos uma memória negativista. Esquecemos de coisas positivas também que ocorreram ao longo da história. Tudo isso eu colocasse um parecer a respeito disso. Meu nome é Patrícia, eu estou no primeiro ano de curso de bacharel. E eu só queria fazer uma colocação para o professor Lino. Entende na sua terceira tese que os professores de educação física eles só querem a regulamentação apenas para ter a sua atuação de trabalho garantida, né? Não pela preocupação do bem-estar do cidadão consumidor, que vai estar indo em academias, em clubes e tudo mais. E, assim, na minha opinião, eu duvido que uma pessoa que estude, 4 anos ou mais, ao sair para atuar profissionalmente, ela queira prejudicar seu aluno. E eu vejo aqui exemplos aqui dentro da faculdade, os colegas que a gente convive, né? E como estudante ou profissional, eles têm prazer em ver o seu aluno progredir, melhorando a sua saúde, e eu vejo isso também no meu próprio, sabe? Porque eu estou dando aula de natação no curso de extensão. E eu me sinto assim, eu tenho grande prazer, alunos que não tinham a mínima noção do que era, tá? E hoje estão sabendo nadar os 4 estilos, e confiança no que eles fazem, e não tem mais medo de entrar numa piscina, de ir para o mar nadar. E eles perdem totalmente o medo disso. Era só isso. Meu nome é Fernanda, sou do bacharel. A pergunta é para o professor Lino. A gente fala tanto em estudar a sociedade, sobre a importância da nossa profissão, da nossa ação, só que a gente nunca fala como, né? Os nossos meios para isso. Eu queria saber se poderia falar um pouquinho sobre isso. Falando da regulamentação do professor Jorge, acredito que um leigo que trabalha na área vai ter que correr atrás do conhecimento para estar concorrendo com a gente. 4, 7 anos aqui, então acho que isso aí também ser comentado pelo senhor. Bom, é importante a questão do galinheiro da democracia, né? É uma questão complicada que me parece que me colocou bem claro o nosso democrático, compra de votos, corrupção, a questão da identidade e tudo mais. E aí eu me pergunto o seguinte, e eu seria a mesma, né? Então a raposa pode ir lá, compra os votos e Zé Guardinho e come a galinha. Então, se nós formos pensar dessa forma, que o nosso processo democrático está corrompido porque nós temos que comprar o voto, então nós temos que parar com a democracia. Se nós estamos pensando em democracia, processo de transformação, processo de desenvolvimento, nós vamos ter que atuar dessa forma, vamos ter que pagar alguns ônus em determinado momento. Estamos pagando hoje, não sei. Mas, de qualquer forma, nós temos que dar a liberdade da própria galinha, do próprio galinheiro, definir o que quer. E não impor o que nós achamos que, de repente, possa ser feito, porque nós entendemos que o processo de voto possa ser feito. E aí me preocupa a questão dos conselhos. Como é que se dá essa nomeação dos conselhos? Constitui os conselhos. Quem constrói os conselhos? Os conselhos são os governadores. Os conselhos são nomeados pelos ministros. Aí vem um famoso processo
democrático. Como é que é silencioso o processo democrático? Cada sessão indica 2 ou 3. Aí depois, lá no gabinete, o governador entende. Da mesma forma que se vai estar se escolhendo agora a comissão de especialistas em todas as áreas, inclusive educação física. Algumas escolas souberam que o ministro da Educação uma portaria dizendo que as escolas devem indicar duas pessoas. Quais escolas? As escolas que têm formação de educação física e estricto senso. Aí, em função desses 2 nomes, lá no gabinete é que vão escolher os 2 nomes. Nós aqui não tivemos acesso nenhum. Mas a desculpa é democrática. Por quê? No Diário Oficial, as escolas que viram encaminharam a indicação. Então, em cima dessa indicação, eu agora escolho 5 nomes para compor essa comissão. Que comissão vai ser essa? É realmente democrática? Todos vocês participam? Todo o corpo docente participou da eleição? Pelo contrário. É uma comissão mais competente. Todo mundo tem que ser doutor. Como se os doutores tivessem conhecimento de causa a respeito do acadêmico de formação. Então, por aí nós vamos vendo que o órgão público, na verdade, para nós é muito pior. Para nós, sociedade, para a educação física, não. Para nós, até sociedade. Então, nós traçamos através dessa nossa própria comissão, me parece muito mais. A questão do projeto que está tramitando, vou entregar aqui, não entreguei antes, vou entregar um folheto, aqui depois com o centro acadêmico, vou entregar para vocês, onde nós temos as posições de o que é o problema e tal, e tem também o substitutivo do Paulo, que é o que foi discutido após a audiência pública e foi construído de acordo com as sugestões apresentadas. Esse é um projeto que está tramitando na Câmara de Deputados Federais e, evidentemente, é um processo que nós estamos usando hoje para manter gastos do marketing e lobby, que é a logomarca da regulamentação, para colocar adesivos aqui com o centro acadêmico, para ser colocado os veículos para que, efetivamente, nós demonstremos aqui, praticamente, pelo que a própria comissão colocou, 99% dos profissionais de educação física em adesão ao processo de regulamentação. Estou deixando isso aqui, dá para vocês terem uma ideia. A questão da regulamentação respondida aproxima a produção. A questão do Caruaru, né, que foi colocado aqui. Você colocou muito bem, quem colocou a questão do Caruaru, já se posicionou no sentido de que muitos já foram os médicos, advogados, engenheiros que já foram punidos. Muitos já foram os processos dentro dos próprios conselhos e que tivemos aí processos, a imprensa já divulgou isso várias vezes, de profissionais punidos ou punidos de outra forma em relação a essa questão. Nós temos que entender novamente a questão democrática. Quem é acusado tem o direito de se defender, tem que ter o direito de resposta, tem que ter o direito de se posicionar. E após o processo, efetivamente, a ação ou a não condenação. Uma coisa fica incerta. Uma coisa certa. Quando há punição, os próprios conselhos não divulgar, não deixam transparecer para a mídia, médicos foram punidos, quantos advogados foram punidos. Por quê? Porque não interessa repassar para a mídia que de repente tem muitos médicos que estão sendo punidos, ou tem muitos advogados punidos, tem muito engenheiro que está sendo punido. Então, fazem o processo, eliminam o indivíduo que não tenha optado pela sua causa inglória, né, e efetivamente não pode mais exercitar. Nossa ação continua sendo, continua reafirmando da preocupação com a sociedade. Há 3 meses atrás nós tivemos uma audiência pública na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. A morte de um aluno numa prática de luta. Essa morte causada por um acidente lá entre dois jovens. Por acaso o pai era amigo do vereador, o vereador fez uma audiência pública para ver o que podia ser feito. Foi chamada a audiência pública, o pai compareceu, o dito professor compareceu, enfim, os vereadores queriam dar uma satisfação à sociedade, criando autismo, e chegaram à conclusão de que o indivíduo não pode ser punido civilmente porque foi um acidente, e não pode ser punido de outra forma por limitação da profissão. Ou seja, no final da audiência pública chegaram à conclusão de que morreu, lamentavelmente, por um acidente, e que o profissional que não era profissional vai poder continuar administrando a sua prática porque não tem como eliminar este indivíduo dessa atividade. Ou seja, a sociedade novamente à mercê de todo mundo.
São muitas perguntas, né? Elas não estão organizadas, elas todas na mesma direção. E talvez eu não consiga, no tempo que eu não consiga contemplar todas elas. Bem, mas vamos lá. Algumas liberdades precisam ser denunciadas. Por exemplo, não é prático que os conselhos estaduais e municipais são nomeados pelos governadores e prefeitos. Eu venho dizer, para que não fique uma palavra contra a outra, não é essa a nossa intenção, eu remendo a vocês as constituições estaduais e as leis municipais, onde está estabelecido quais são os meios de composição dos conselhos estaduais e municipais. Volto a frisar, não é verdade que haja indicação por parte das autoridades estabelecidas na composição desses conselhos que eu me reportei ao A questão da democracia. Nós temos, sim, que construir a democracia de verdade. Já disseram por aí, a democracia é o pior dos regimes políticos, salvo dos outros. Estou me cochichando aqui, que foi o Churchill. Muito bem. A democracia é o pior dos regimes, salvo os outros. E o Brasil não tem tradição democrática. A tradição é de regimes autoritários, de regimes ditatoriais. Vocês fazem parte de gerações que estão na pele, no sentido de sofrerem os rescaldos de 20 anos de ditadura militar, de 64 a 24. Eu sofri na pele porque, quando tinha a idade de vocês, estava dentro de uma ditadura onde esse debate aqui não poderia ser feito. Pena de prisão, tortura, morte e exílio. O Brasil tem momentos de pseudo-democracia nos intervalos de regimes autoritários. A história mostra isso. Nós estamos aprendendo a trabalhar democraticamente. E talvez a gente não dê conta de viver esse país verdadeiramente vivendo a democracia. Mas quando se constrói história, quando se envolve na luta política, o tempo que está em questão é o tempo histórico, não é o tempo meu ou de cada um de vocês, que é muito pequeno no conjunto histórico, do tempo civilizatório. O Morgana para mim, como conscientizar? Veja, existe uma palavra que para muitos de vocês é sinônimo de palavrão. A política. Só há uma forma de construir democracia, de conscientizar, de levar a mudança, é através da política. A política é ruim, temos políticos mau caráter, temos políticos que estão preocupados comigo, estamos cheios de políticos com essa característica. Mas a ausência da política nos resta a barbárie, nos resta não a força dos argumentos, o argumento da força, é a porrada, é a repressão. Nós temos que aprender a trabalhar politicamente. O exemplo da revolução é um exemplo do trabalho político. Há um grupo que se organiza e pressiona o Congresso Nacional para seduzir a categoria, para que com eles caminhem juntos contra a regulamentação. Há um outro grupo que também busca o Congresso Nacional e também busca convencer os demais alunos e professores de que a regulamentação é vaca furada. E a argumentação, e esse processo de convencimento é um processo político. O processo político tem um componente pedagógico. Seria fundamental que no curso de educação física essa questão fizesse parte, por exemplo, que dê conta da organização dos professores de educação física, dos estudantes de educação física, dos pesquisadores de educação física. A história de mais de um século para cada uma dessas organizações dos profissionais tidos com a área da educação física. Nós temos de mídia, que é uma preocupação vinda do Holder, evidente. De que forma a mídia se colocou na mão daqueles que hoje detestam o reagem? Basicamente nos anos de chumbo, do golpe militar de 64.
a partir, por exemplo, de pessoas que têm uma postura de compreensão de organização social, que ao distribuir o poder, a decisão da comunicação, àqueles que historicamente têm poder nesse país. Nós temos que ter acesso à comunicação, alterar as regras de jogo de distribuição dos canais de rádio, jornal e outros veículos de comunicação. Mas não é lei que vai dar conta disso, é organização social, é organização da sociedade civil, é mobilização social, e isso é difícil, isso é muito complicado, isso dá trabalho. Não é uma lei que vai resolver isso para nós. Porque por mais que exista lei, nós temos que fazer a cumprir. E tem lei no Brasil que, se fosse cumprido, teríamos miséria, não teríamos fome, não teríamos criança fora da escola, não teríamos professor ganhando um salário de R$ 2,40, não teríamos clínicos valendo R$ 120. A lei está aí. Estamos ainda organizados com poder político para enfrentar aqueles que estão organizados e que detêm o poder político. Não é que estão organizados, não. Estão organizados há muito tempo. Há quase anos. Porque é desde o descobrimento do Brasil que um determinado setor se coloca como setor dominante. Veja, dados são negativos. Eu levantei que a mídia está chamando a atenção. Mas tem outros dados. Dos conselhos nacional, do Conselho Nacional de Medicina, em função dos conselhos regionais de medicina, de cada 10 médicos indiciados, 8 são absolvidos, 2 são punidos. 90% das punições limitam-se a cartas de advertência. E 5 a 10% significa a retirada da carteira que legalize, que permite o exercício da profissão. A mesma coisa se dá na Ordem dos Advogados do Brasil. O respeito dos advogados do Brasil adquiriu junto à sociedade por absolver advogados imprudentes, agentes ou incompetentes, mas foi por ter se colocado ao lado da sociedade contra a ditadura militar. Defendendo os políticos, se tendo a coragem de enfrentar em presídios onde você entrava e ninguém mais sabia o paradeiro. Tem famílias até hoje procurando paradeiros de mortos e desafios políticos. Então os advogados ganharam respeito da lei, não porque tem um conselho, um CR, uma OAB, porque se colocavam na luta social concreta em defesa dos interesses maiores da sociedade. E nós, na educação física, não fizemos isso. Nós temos que vestir a nossa característica. Nós não fizemos. A história da educação física no Brasil, e eu me sinto qualificado na história da educação física no Brasil, sempre se colocou ao lado dos poderosos. Havia resistência? Havia. Teve professores que foram expulsos, perderam emprego, foram perseguidos, sim. Mas eu, numa só mão, eu conheço aqueles que fizeram parte desse especial do Getúlio Vargas durante o Estado Novo. Quem? O primeiro presidente da Federação Brasileira de Competição Física. Fez parte da Polícia Especial, né, do Getúlio Vargas, capitaneada por Felito Miller. Nós sempre tivemos uma relação de submissão ao poder. Pesquisem história, leiam revista dos anos 30, 40, 60 e vejam ao lado de quem os professores de educação física, institucionalmente, não individualmente, ficaram no golpe militar. Vejam que lado das entidades que existiam assumiram o golpe militar. Me mostrem um documento de uma FEBRAPEF colocando-se contra a ditadura militar. Um documento. Institucional. Professores, sim, apanharam, saíram em defesa, sem o respaldo da sua entidade. Ela estava lá, existia. Porque ela estava dando respaldo a outros interesses, a outros grupos poderosos. Os mesmos que hoje são da mídia. Os mesmos que hoje detêm o poder da comunicação. Então nós temos sim que construir a democracia. Democracia de verdade, não uma democracia mentirosa, falaciosa. Resgatem a história dos pais da área que trabalham a favor ou contra determinadas propostas de projetos políticos. Reconstituam a caminhada
buscam estabelecer coerência entre o discurso e a prática, para saber que na história esses profissionais que estiveram e vão ter a coerência na sua trajetória. O trabalho que uma universidade tem que levar seus alunos a fazer, sob pena de mascarar a história, de camuflar e mentir a história. E nós, a história da sociedade brasileira, não é conhecida por nós. Veja, nós temos a competência. Se um aluno de primeiro ano estivesse clinicando, de primeiro ano de medicina, clinicasse, atendesse pacientes, o que nós diríamos? Nós, institucionalmente, imagina, mas nós pedimos, incentivamos, né, alunos dos primeiros anos de curso têm aula. Para que curso então? Se no primeiro ano de curso eu já posso dar. Agora veja, eu defendo a tese de ter muito aluno de primeiro ano, e pode ser o caso da Patrícia, que tem competência para lidar com natação, que tem uma vida e tem outros que adquirir competência que não o formal, que tem competência com natação do que muitos professores de educação física, são deles. Certamente ela tem mais competência para natação do que eu. E nem o cartucho. E ela não tem, está no primeiro ano. A natação, ela tem uma história no processo e foi atrás do conhecimento, outros caminhos sobre natação que eu não quis ir, porque não me interessa ainda. O meu objeto de estudo é outro, o meu trabalho. Uma regulamentação proíba que ela acabar. Eu acho que ela tem que se for competente. Tem que dar aula, sim, se for competente. Vou buscar saber da competência dela. Não saber se ela tem, o cartucho não tem, o cara não tem. Nós temos que estar atento a isso, gente. Primeiro, que construímos uma visão do que é democracia, do que é lei, e a serviço de quem deve ser construída. Existem mecanismos hoje, viu, para que a gente faça a defesa e construa a nossa competência profissional, construa o espaço competente de intervenção profissional e seremos competentes perante a sociedade. Os espaços estão constituídos. Há experiências concretas de conselhos que funcionam, de instâncias governamentais que funcionam, de organizações não governamentais que fazem associações de moradores de bairro que fazem o levantamento que existe no bairro. Em academia, em creche, escola, em açougue, e buscam saber qual é a qualidade dos estabelecimentos todos. E funciona. Aonde a academia é no bairro, é no município, né? Não é abstratamente no local. Só que dá trabalho. Nós temos que sair dos nossos bancos e ir para a rua, ir para bairro, que talvez tenha asfalto, que talvez, sabe, não tenha muitas das coisas que nós vemos nas nossas academias, né? Que nos protegem pelo que está lá fora. Nós temos que enfrentar isso. E respaldarmos os movimentos legais, entendendo que eles, por si só, dão conta dos nossos problemas. Veja, o Jorge citou a existência de uma comissão de especialistas em educação física que estão analisando processos pedidos de autorização de funcionamento de novos cursos. 198 novos pedidos passados por essa comissão. Somente 2 foram autorizados a funcionar. 96 não tinham, segundo condições de funcionar. Por que estão sendo criticados especialistas? Porque não atendem aos interesses daqueles que querem comercializar a educação. Estabelecimentos comerciais, particulares, privados, que têm a educação como mercadoria a ser vendida e querem que seja vendido como preço e a possibilidade de lucro. E para que isso aconteça, o custo tem que ser. São esses elementos, são esse setor particular e privado que questiona a legitimidade dessa comissão, que está sendo indicada pelos 14 programas de pós-graduação em educação física no Brasil.
mestrado e doutorado, são 14 só. 251 não tem pós-graduação. Devem dar, creio que também devem dar sim, porque eu não atribuo ao simples semestre doutor competência exclusiva de dizer para mim que quero. Eu não me apresento como mestre, não me apresento como doutor, e me apresentar, porque não é isso que me apresenta a vocês. É o meu trabalho, é a minha vida, é a minha trajetória de vida. Não é o título que vem na minha frente. No meu nome não vem título. Não virá nunca. Se vier, não sou eu, cara. Eu não tenho o poder de estar fiscalizando todos para saber se vão colocar algum título na frente do meu nome ou não. Eu não vou colocar. Tem outro mecanismo, né? Se buscar, pensar, competência, compromisso político e qualidade de trabalho. Essa comissão está enfrentando o setor que luta pela proteção da educação brasileira. Ela precisa do nosso apoio e nos colocar nos